Bom dia, meu nome é Clarissa, eu sou a gerente do projeto do piloto, do Real Digital, agora o piloto Drex. Então, queria agradecer primeiro aí o convite do Rodrigo e da Fenasbac para vir conversar aqui com vocês e trazer algumas informações sobre o andamento do projeto. Tá? Eu fiz uma apresentação pensando em trazer o histórico, né? Uma linha do tempo ali desde a concepção do projeto, onde é que a gente está agora e o que a gente vislumbra de futuro. Aí eu vim na terça-feira, cheguei na terça-feira, falei, vou assistir alguns painéis para ver o que as pessoas estão falando, o que está sendo dito, se existe algum desentendimento, quais são as angústias, e aí eu poderia, nesse período, tentar trocar alguma coisa que tivesse na apresentação. E aí eu fiquei gratamente surpresa com tudo que eu vi, porque eu acho que a comunicação com o pessoal que está aqui, com o que foi apresentado, está bem alinhada com o que a gente espera, né, do projeto. Então, não tinham desentendimentos, não tinham angústias. E aí, obviamente, a angústia foi minha, porque a apresentação estava feita e eu falei, eu vou repetir o que está sendo dito já há 3 dias, o pessoal vai olhar e falar assim, caramba, mais do mesmo, não é possível, né? Aí fiquei pensando o que eu podia mudar, e não mudei. Tá? Eu mudei e falei, eu acho que vai ser legal, porque é no final do evento, é o Banco Central aqui falando, então convido vocês a não entender como uma repetição e entender como uma confirmação. Né? Então, assim, aquilo tudo que ouvimos ali, a gente chega aqui agora e confirma. É isso aí, é exatamente o que está sendo dito. Bom, aí eu começo com a agenda BC-Hash, que era a única coisa que não tinha sido falada. E o Rodrigo hoje, cheguei aqui, o Rodrigo começou a falar da agenda BC-Hash. A agenda BC-Hash, ela tem aí essas 6 dimensões, eu também convido vocês a conhecer, é bem interessante. Tá? Então, são dimensões que guiam todas as iniciativas do banco. Então, tudo que o banco está fazendo, ele está olhando para essas 6 dimensões. Inclusão, competitividade, transparência, educação, sustentabilidade e excelência. E quando a gente pensa em plataformas digitais, naturalmente, a gente olha bem ali na questão da inclusão e da competitividade. Tá? Um exemplo claro que a gente tem é o Pix. O Pix veio e conseguiu trazer para o sistema financeiro milhões de cidadãos que não estavam no sistema financeiro. Né? Então, bancarizou toda essa população. Tá? Ao mesmo tempo, o banco está sempre olhando para o mundo. O que está acontecendo? O que está acontecendo no mercado? O que a gente precisa fazer? E, quando a gente olhou para o mundo, né, chamou a atenção o quê? As iniciativas, o que estava acontecendo no mundo com ativos digitais e com as finanças descentralizadas. O que é esse modelo? O que pode trazer? O que pode trazer de novos serviços para a gente? E aí, a gente viu que tinha espaço para, dentro de uma agenda integrada, a gente já tem ali o Pix, para tratar de pagamentos. A gente tem o Open Finance, a iniciativa do Open Finance para compartilhamento de informações. E tem um buraquinho ali, um buraquinho que a gente agora encaixa o Drex, tentando trazer uma plataforma para a gente tratar esses ativos digitais, uma plataforma de ativos, uma plataforma de registros. Tá, mas o Banco Central tem uma missão, né? A missão é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo. Ou seja, o banco tem uma missão definida por lei e tudo que o Banco Central faz tem que ser focado na missão dele. E aí a gente tem esse mundo que está sendo olhado, esse mundo de ativos, esse mundo de finanças descentralizadas. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer um piloto. Vamos fazer um piloto para tentar entender como é que esse mundo grande, esse mundo público, ele se encaixa no mundo regulado.
Ok, piloto saiu, a gente tinha que escolher uma plataforma. Tá? Olhamos várias plataformas e os critérios de escolha da plataforma foram esses que está aqui. A primeira coisa, era uma plataforma compatível com EVM. Por quê? A gente estava olhando, a gente tem uma visão de longo prazo estabelecida pelo voto ali com as diretrizes do Real Digital, uma visão de longo prazo que a gente foca no mundo DeFi, longo prazo. Então, a gente pegou uma plataforma que era compatível com EVM para a gente poder fazer uso já dos padrões e dos protocolos já definidos. Tá? Uma rede permissionada, então tinha que permitir que a gente pudesse selecionar quem são os participantes dessa rede, não é um mundo público. Tá? Open source. Essa questão do open source hoje é um ponto fundamental dentro do Banco Central. Tá? A gente já vem numa jornada de bastante tempo trabalhando com soluções open source, e quando a gente pensa principalmente em soluções que a gente tem que colocar para o mercado, muito dificilmente vocês vão ver o Banco Central definindo algo que seja imposto a um participante, a alguém regulado, que esteja fechado numa única solução. O Banco Central não vai fazer isso. Tá? Múltiplos fornecedores, isso era importante. Então, uma plataforma que a gente pudesse, nesse sentido da competitividade, a gente permitir que quem participe dessa rede possa escolher o fornecedor com que vai trabalhar. Tá? E projetos em produção. A gente tem que pensar também que a gente está falando de sistema financeiro nacional. A gente está falando de Banco Central. Não faz nenhum sentido a gente trabalhar com alguma solução ou alguma plataforma que ainda não tenha uma maturidade, que esteja numa versão alfa, numa versão beta. É muito importante que a gente tenha maturidade dessas plataformas. Tá? Então, com base nesses critérios aí, definimos o uso do Hyperledger Bezo. Ok, plataforma definida, diretrizes do Real Digital definidas. O que a gente vai trabalhar? Qual vai ser o escopo? Né? O que a gente vai, dentre as várias coisas que a gente precisa testar para uma plataforma como essa, o que a gente vai focar primeiro? Então, a gente focou aqui na questão do trilema, da descentralização, privacidade e programabilidade. Né? Como que a gente consegue equilibrar essas três variáveis desse mundo? Pensando na questão do trilema, a gente transformou, na verdade, num dilema. Por quê? É descentralizado. Se a gente vai usar um DLT, a gente vai usar ele de forma descentralizada. A gente está vendo aí vários projetos que a gente estuda, que estão testando no mundo, a gente vê algumas soluções que a plataforma está toda dentro do Banco Central, fechada, abre API para o mercado. Para a gente, nesse momento, isso não fazia sentido. Tá? É um piloto, é um teste, é um DLT, então é descentralizado. Está fixo a descentralização, então sobra aquele equilíbrio ali entre a privacidade e a programabilidade. Como é que a gente vai conseguir transacionar os ativos, dando privacidade e, ao mesmo tempo, tendo a capacidade de programar esses ativos? Quem trabalha com TI, com programação, sabe exatamente do que a gente está falando, como é que eu programo algo que eu não consigo ver os dados. Parece magia. É o que a gente está tentando fazer. Bom, aí a gente partiu para definir o caso de uso. Tá? O caso de uso é compra e venda de títulos. A gente tem também transferência desses títulos. Definimos o uso de 3 ativos, então é uma plataforma multiativos para a gente tratar a programabilidade com multiativos. Definimos o real digital, o real tokenizado e o título público. Tá? Aqui tem muita informação para a gente trabalhar. O real digital, ele está na mão das instituições. Então, ele é a representação da reserva, ou conta de liquidação. Eu não vou ser purista aqui nesses conceitos. Tá? Quem emite o real digital é o Banco Central, e só quem pode ter real digital são as instituições e o Tesouro. Tá? O Tesouro participa aí
da plataforma como autoridade do título. O real tokenizado, quem emite é a instituição. Ele emite para o cliente. Então, o cliente final, ele tem na mão dele real tokenizado, sob custódia da instituição e emitido pela instituição. E o título público é emitido pelo Tesouro, tanto a instituição quanto o cliente pode ter, para poder operar, fazer lá suas transferências de título ou compra e venda. E é o Tesouro Nacional que é a autoridade desse título. Aqui eu coloquei lá o símbolozinho de real, tanto no real digital quanto no real tokenizado, para dizer que a gente está falando de real. Tá? Aqui eu vou ter uma DR depois com o Fábio. Eu vou divergir um pouquinho do que ele falou, porque quando foi lançada a marca do Drex, a gente já tinha publicado o contrato de real digital, a gente já tinha publicado o contrato de real tokenizado, o símbolo deles era R-cifrão, e aí a marca saiu, eu falei, e agora? Os contratos vão ser renomeados, a gente está falando de Drex, a gente continua falando de real, e a informação que me deram foi que Drex é a plataforma, no âmbito do piloto, continuaremos falando real digital e real tokenizado. Então, no âmbito do piloto, a gente não fala de moeda Drex, a gente só fala de real digital. Eu entendo, quando chega na população, você tem o quê? Um real tokenizado? Não. Mas para o piloto, e eu estou falando do piloto, a gente continua falando de real digital e real tokenizado. Os contratos não serão renomeados, símbolo, R-cifrão, tudo direitinho. Aqui no final tem a autoridade, tá? A autoridade do real digital, o Banco Central, a autoridade do real tokenizado da instituição e o título público com o Tesouro Nacional. A autoridade é quem tem acesso a funções específicas dentro do contrato, ele tem a governança do título. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente porque eu estou trazendo esse conceito aqui da autoridade. As funcionalidades, os contratos, os casos de uso, o que pode ser feito, está tudo publicado no nosso GitHub público. Eu não vou detalhar contrato aqui, isso a gente trabalhou lá no escopo do fórum, tem o fórum na página do banco, se alguém depois quiser assistir. Então, assim, eu não vou entrar no detalhamento de contratos e de interfaces, nada disso. Tá tudo nessa página pública, no Git. Mas eu vou trazer um ponto aqui, que são das funções exclusivas de autoridade do ativo, porque logo depois do fórum houve uma confusão, um burburinho de comentários, de imprensa. O Fábio teve um trabalho gigantesco de um monte de questionamento que chegou no banco, porque o Banco Central vai poder confiscar o meu dinheiro. O Banco Central vai poder meter a mão na minha conta, vai poder bloquear o meu dinheiro, enfim. Então, eu queria trazer isso aqui para a gente conversar sobre essas funções específicas que estão lá, são públicas, tá? Está lá no GitHub, quem quiser ver. Então, assim, ninguém descobriu nada, está lá, é público. O que são essas funções? Vamos pensar, por exemplo, na instituição. A instituição ela tem lá a conta reserva dela, então ela vai ter real digital. E hoje uma instituição pode ser liquidada extrajudicialmente. O que acontece quando ela é liquidada? A conta dela é bloqueada. A conta dela é bloqueada pelo Banco Central. Então, o Banco Central tem a prerrogativa, sim, de bloquear contas e de exercer a sua autoridade sobre aquilo que ele está gerindo. Tá? O cliente tem o seu depósito na instituição. Um belo dia, a justiça vira e fala assim, Cisbajude, por favor, bloqueie a quantidade de dinheiro X que tem na conta do cliente tal. O que a instituição faz? A instituição vai lá e bloqueia o dinheiro do cidadão. Ele tem a prerrogativa de fazer isso. Foi mandado judicial, tem que ser feito. Tá? Então, essas funcionalidades são funcionalidades que permitem que as autoridades atuem de forma regulamentar e perante a lei para fazer as coisas que têm que ser feitas naquela conta. Tá? Então, assim,
a gente não está inventando nada, a gente não está mudando como as coisas são feitas, a gente está simplesmente colocando disponível o que pode ser feito. Tá? Então, aqui, ó, a atuação do BC e das instituições é regida por leis e normas. Então, obviamente, ninguém vai bloquear saldo e ninguém vai bloquear dinheiro de ninguém à revelia. Tá? Ok. E, de agora em diante, o que a gente está fazendo agora e o que a gente vai fazer aí até o fim do piloto? A gente começou uma atividade de avaliar soluções de privacidade. Então, a gente está olhando já e testando algumas soluções de privacidade para ver como que elas se comportam dentro daquele dilema que a gente colocou. Tá? Então, a gente está avaliando como é que fica a programabilidade com essas soluções. A gente está avaliando qual a maturidade dessas soluções. Elas estão maduras o suficiente para a gente poder seguir e colocar numa plataforma, ou ela precisa ainda ser evoluída. E a gente está dando aqui preferencialmente open source, tá? Exatamente na mesma linha da plataforma. É uma tendência, sim, do banco, e a gente tem buscado esse tipo de atuação. Tá? E, além dessa questão da privacidade, dessas ferramentas de privacidade, a gente também está trabalhando com validação da arquitetura. Então, a gente montou uma arquitetura inicial, lá serão os 16 nós, eles estão todos interconectados entre si, a gente está vendo como é que isso está funcionando, como é que está funcionando na rede, como é que está funcionando em relação à performance, e a gente vai passar, de agora em diante, até o fim do projeto, avaliando alternativas, inclusive, de arquitetura. O que a gente pode fazer, se a gente mexer aqui, o que acontece, se a gente tem mais performance, se a gente não tem. Então, tem todo um trajeto aí de validação. E depois, terminado o escopo do piloto, e depois? Bom, depois é aquilo, a gente tem muitos desafios. A gente tem que conversar muito sobre governança. Quais são os ativos que estarão na rede? Quem é a autoridade desses ativos? Como é que a gente conversa? Interoperabilidade. Que redes podem existir? Como é que elas vão ser integradas? A gente não imagina que a gente vai ter todos os ativos do universo dentro dessa rede. Essa rede é uma rede do sistema financeiro. E mesmo do sistema financeiro, que ativos estariam ali? Né? A gente tem a questão da escalabilidade, que é uma questão que sempre é questionada. Então, assim, temos ciência. No desenho atual, a gente não tem escalabilidade. Então, a gente precisa discutir como a gente vai dar escalabilidade. Regulação, uma discussão gigantesca dentro do Banco Central. Essa discussão já se iniciou, mas ela é bastante longa. A parte de usabilidade, segurança, integração com legado. Eu ainda coloquei 3 pontinhos ali, porque eu tenho certeza que vocês lembraram de mais um monte de coisa que eu não coloquei. Tá? Aí, aqui é a minha mensagem final. Esse aqui, eu até... Cadê o Marcelo? Ele podia vir aqui, não sei se vocês assistiram ontem, o fechamento que ele fez ali do painel lá do Bradesco, e ele falou assim, tudo que eu gostaria de falar. Tá? Ele falou assim, ele começou e falou assim, controle a ansiedade. Então, controlem a ansiedade. A gente está no início de uma jornada onde a gente vai entender, estruturar, para a gente prover um novo ecossistema. Tá? Eu coloquei ali os 2 itens da agenda BC Hash, que eu acho que se encaixam muito bem nesse pensamento, inclusão, competitividade, e acrescentei ali a questão da inovação. Isso é uma inovação. Não tem ninguém no mundo que esteja fazendo da forma como a gente está fazendo e o que a gente está fazendo. Mas todo mundo no mundo entende a dificuldade que é isso. Então, hoje a gente tem um mundo olhando para a gente. É inovador. A gente vai fazer muita coisa. Eu acho que a gente vai errar em muita coisa nesse processo, mas é um processo de inovação. E com inovação a gente nunca perde, a gente sempre aprende.
Então, é um processo de aprendizado para a gente chegar num futuro que a gente tenha essa infinidade de ganhos que a gente pode ter com esse mundo. Tá bom? Nossos contatos do piloto por e-mail, piloto.rd.tecnologia. Os participantes já estão usando esse contato. Manda e-mail para a gente tem respondido o mais rápido que a gente pode. Às vezes demora um pouquinho, porque tem questões que a gente tem que discutir internamente, validar alguns entendimentos. E o nosso Git está sendo constantemente atualizado com as informações dos contratos e dos casos que a gente está trabalhando. Tá? O correto. Gente, tempo de pergunta tem vamos ver. Eu sempre, obviamente, sempre agradeço quando o Fábio Araújo tem a possibilidade de estar com a gente e debater abertamente. Mas a Clarissa precisa, né? A Clarissa tem uma coragem de aparecer nesses eventos, né? Porque a parte da gestão do projeto, a parte da gestão tecnológica, a parte do não, sempre deixam para a Clarissa. Né? A parte de dizer, olha, é muito bonito, mas... Então, eu sei que vocês vão mandar algumas perguntas para ela. Eu estou aqui com uma lista, mas eu queria começar com uma que eu acho super importante, Clarissa. Você está à frente, né, de um dos projetos mais complexos que a gente está operando no Brasil, se não no mundo. O Fábio me compartilhou um post, né, da Faria Lima Elevator, dizendo, né, que o Banco Central Brasileiro é a maior fintech do mundo hoje. Né? Então, né, o Banco Central Brasileiro é a maior fintech que tem no mundo hoje. Que conversa foi essa, né, que alguém disse para você, Clarissa, tem um projeto aqui para coordenar tranquilo. Da onde você veio, aonde você estava nesse momento? E eu gostaria de perguntar por que você aceitou, mas eu não sei se você vai ter essa resposta. Então, me dá só o contexto, assim, qual é a tua função e por que você achou que esse projeto valia a pena enfrentar essa quimera, esse dragão aí de várias cabeças? Tá. Eu acho que eu vou voltar bastante no tempo para explicar como é que eu vim parar aqui. Eu estava em 2017, 2018, mais ou menos. Eu era gerente do projeto de migração do STR. A gente estava saindo totalmente do mainframe, todos os negócios do SPB, né, STR e afins. E era um projeto muito desafiador, porque a gente estava saindo do mainframe, a gente estava pela primeira vez no banco emplacando um projeto de containers. Não existia no banco nada disso, foi uma briga de anos para a gente conseguir convencer todo mundo de que era algo bacana a ser feito. A gente tinha uma estrutura muito consolidada. E conseguimos emplacar o projeto, e foi um projeto longo e muito cansativo. Quando terminou o projeto, eu tinha um menino que estava com... Meu filho tinha 4 anos, mais ou menos. E eu, muito cansada, enfim, com aquelas questões todas de malabarismos, aqueles pratos todos que a gente tem que carregar, tinha que cair. E eu escolhi que a carreira ia cair, porque eu precisava acompanhar mais o que estava acontecendo na vida do meu menino. E aí, enfim, eu parei, eu entreguei a minha comissão e fui acompanhar, trabalhando, mas acompanhando o Lucas, né? Enfim, 5 anos ali se passaram, e um dia, conversando com ele, brigando, na verdade, brigando, aquele negócio, vai dormir, vai, sei lá, qualquer coisa. E, ao longo desse tempo, ele sempre perguntava alguma coisa do trabalho, ele iria lá e conhecia o chefe, falava, mas você é chefe? Eu falei, não sou.
mas por que você não é? Não, porque a mamãe está cuidando de você, está te acompanhando, enfim. Aí, nessa briga, ele, bravo, ele falou assim, mamãe, volta a ser chefe. Aí eu parei e falei, ok. Aí, obviamente não foi um pedido dele, mas foi algo que me fez pensar. E aí eu voltei para o banco, e aí conversei lá no gabinete, falei, eu quero voltar, estou voltando. E aí falaram, você está voltando? Não está sabendo o que está acontecendo direito? A gente tem uma coisa legal para você fazer aqui. Vai começar um projeto do Lift Challenge para discutir CBDC, e você tem bastante experiência nessa questão de sistemas de pagamentos, então vai lá com a visão de sistema de pagamentos para discutir a CBDC. Aí eu falei, tá, era um grupo grande, né, do DEINF, e vamos. Aí fui, e aí a primeira reunião, eu sentei, assisti, do começo ao fim, eu não entendi nada. Absolutamente nada. E eu terminei e falei, gente, o que é isso, pelo amor de Deus? Mas, enfim, eu fui assistindo, fui estudando, fui ficando mais confortável com aquilo, e as coisas foram acontecendo. Aí o projeto chegou, e quando o projeto chegou, eu acho que eu já estava com um conforto maior. Ninguém aceitou a posição. E aqui eu estou. Primeiro eu queria fazer um agradecimento ao Lucas. Lucas, obrigado, Lucas. Não tinha pessoa melhor, sua mãe está feliz. Eu acho muito bacana, e essa sua descrição de sair da primeira reunião sem entender nada, eu lembro da minha primeira reunião também, pro Lift Lab, a primeira discussão que a gente teve de blockchain. Eu cheguei no final da reunião e falei assim, para quem não entendeu nada, deveria ler o quê? O que as pessoas me mandaram naquele dia, eu estou tentando ler até hoje. Né? E esse processo, de novo, de lembrar que a gente é a fintech. Né? A maior fintech global hoje é o Banco Central. O que a gente está fazendo aqui não foi feito em lugar nenhum. Acho que o que é verdade, da forma, eu tenho certeza absoluta e inegável. Né? Nesse processo aberto de discussão, envolvendo tantos agentes, né, financeiros, regulados e não regulados. Então, acho que essa é uma camada super importante da gente lembrar, né, e porque tudo está em teste, tudo está sendo colocado à prova. Agora que a gente já está relaxado, as perguntas difíceis. Ok. E algumas perguntas técnicas, e lembrando para as pessoas, quem quiser mandar pergunta, sli.do, se você entrar direto no sli.do e escrever lá Regulation Rocks, você pode mandar pergunta e tem chance da gente fazer. Tem uma pergunta tecnicamente interessante, que é, quem vai ser responsável pela auditoria de smart contract? O que acontece se um banco por um contrato da Tornado Cash no Drex? Tornado Cash apelou nesse momento, né? Mas o que acontece se alguém colocar um contrato, se é possível colocar um contrato não auditado, que pode causar bastante problema no processo? De quem é essa auditoria? Então, a gente não tem como limitar esse deploy do contrato hoje, tá? A gente disse que não pode colocar, só o Banco Central pode colocar. Então, a gente confia que ninguém vai colocar. Se alguém colocar algum contrato ali que vá derrubar absolutamente tudo, a gente vai ter que derrubar a rede, a gente vai ter que recriar a rede, a gente vai ter que ver quem colocou, a gente vai ter que definir quais são os mecanismos que a gente vai tratar com esse participante. Enfim, a gente está fazendo um piloto agora para tratar isso e não está, infelizmente ainda, no escopo desse piloto, essa forma de limitar, e exatamente por isso assim, a gente limitou a participação. Nós temos 16 participantes e estamos confiando que vai todo mundo se comportar. Lembrando que o Orai e Vigiai do Banco Central é um pouco diferente do nosso Orai e Vigiai.
né? É bastante diferente. Assim, acho que essa é uma das coisas bacanas. A gente está no espaço de blockchain, de inovação, onde muita gente, durante bastante tempo, né, e até hoje leva a sério uma frase que eu acho impactante, importante, que é Code is Law. E com o Banco Central, a conversa é um pouco diferente. É Code and Law. Né? Você tem o código e a lei. E a lei diz que você não pode, tem todas as consequências de um supervisor regulador do mercado. E para quem ouviu 16 projetos e está magoado, 16 projetos entraram no piloto do Drex. Vários deles são consórcios. Tem gente que faz conta de mais de 50, mais de 60 instituições participantes, mas numericamente esse é o número mesmo, são 16 projetos. Só um outro comentário que eu estava pensando. Eu acho que são exatamente essas questões que começam a surgir, começam a aparecer, que a gente vai vendo os problemas e vai entendendo também como é que funciona a plataforma. Então, assim, esse foi um primeiro problema que a gente deparou. A gente não vai conseguir simplesmente bloquear isso. Então, vamos funcionar com a Law. Com a Law. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, variações sobre ela, eu vou ler a mais recente, mas já tinha uma anterior, que é: quais soluções e tecnologias estão sendo estudadas hoje para atender a questão de privacidade? Isso aí eu ia falar no começo e me esqueci. A apresentação não tem spoiler, isso aqui hoje não tem. A gente está, sim, já trabalhando no momento com duas soluções, mas a gente ainda está tentando entender como é que elas funcionam e, muito possivelmente, também não é um compromisso que a gente tem, mas no próximo fórum a gente começa a trazer quais são essas soluções. Tá? Eu não posso antecipar porque a gente está estudando. Então, a gente está entendendo ainda como é que elas funcionam. Seria muito irresponsável da nossa parte que a gente testasse alguma solução e simplesmente chegasse e falasse assim, essa aqui não serve. Então, assim, existem empresas por trás disso, né? Existem negócios por trás disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca. Então, a gente ainda não está em condições de levar a público o que está sendo visto. Tá? De forma geral, as pessoas que mais perguntam é se o Banco Central está testando soluções de ZK. Sim. Não, de Sim. Isso pode ser falado? As duas são de Zero Knowledge. Okay. Maravilha. A data do próximo fórum confirmada até notícia contrária é dia 21 de setembro. 27, 21 não, 27 de setembro. Eu fiquei com 21 na cabeça, 27 de setembro. Então, acho que 27 de setembro a gente já tem outro encontro marcado, não presencial, mas todo mundo pode assistir, entender o que está acontecendo. Vai ser uma boa conversa. Ótimo. Você mostrou aqui a plataforma Hyperledger Bezo, né, como uma escolhida, e eu sei que os princípios foram declarados, mas acho que é uma pergunta que vale a pena, assim. Por que o Bezo? E quando é que a gente sabe se vai ser Hyperledger Bezo ou se não vai? A gente consegue ter uma janela, assim, a grande escolha foi a EVM, e a gente está testando uma das EVMs. Como é que está na cabeça hoje, se tem algum aprendizado, se tem alguma sinalização, ou se não é o momento ainda? Não, a gente já tem alguns aprendizados, a gente já consegue ver algumas características que desejavelmente seriam melhores se fossem de outra forma, mas até o momento é ela. Será? Não sei. Se outras coisas começarem a aparecer de forma a inviabilizar o uso dessa plataforma dentro desse mundo que a gente está trazendo regulado, a gente vai rever sem o menor problema. Mas até o momento ela é. A grande dificuldade que a gente vê nesses pontos que a gente começa a ter problemas é porque é uma plataforma para o mundo público. Ela foi criada para o mundo público. E a gente está tentando adaptar ela para um outro mundo para o qual ela não foi criada. Então, a gente precisa entender quais são essas características. Ela vai ser evoluída para esse mundo? Não vai? Será suficiente? Não sabemos. Até o momento, é.
Porque eu fico sempre, na minha versão, pelo menos e de novo, né, é só opinião pessoal, na minha versão você tem uma escolha principiológica e você está testando uma das plataformas possíveis. Tem várias perguntas aqui dizendo por que não esta, por que não aquela. E eu acho que, né, de novo, o princípio está ali. Acho que é um teste bastante interessante para a gente fazer. Essa pergunta, para mim, é adorável a pergunta. Quais os dados transacionados na rede Drex serão públicos para análise? De quem? De todo mundo. Zero. Os dados a gente está tentando esconder. A gente está buscando privacidade. Sim, não vão ser públicos nunca. Adorei. Ótimo. Obrigado. Por isso que eu achei adorável a pergunta. Acho que, de novo, né, acho que tem um princípio, tem a diferença de uma rede privada, permissionada, de um banco central, onde você tem claramente whitelisting de quem pode participar ou não, qual é a função do regulador e o que você pode enxergar. E aí, de novo, camadas diferentes. Se você é uma instituição financeira, o que você te enxerga é uma coisa. Se você é um cidadão, é ideal que você não consiga ver nada nunca de uma rede como essa. Acho ótimo. Você falou dessa ideia, de novo, né, de programabilidade e privacidade, que é uma das questões que a gente está olhando, mas quais são os desafios adicionais, assim? Acho que vale a pena a gente tentar estressar. Se resolvida a questão de privacidade com programabilidade, quais são os grandes desafios que você já consegue enxergar agora e que curiosos ou pessoas muito interessadas já podem entender que em algum momento a gente vai ter que tratar sobre isso? Eles são aqueles que a gente listou ali, né? Então tem uma série de desafios que a gente teria que tratar tão logo a gente termine o piloto em se conseguindo a privacidade, né? Existe o cenário da gente não conseguir e a gente teria, o próximo desafio seria rever. Com essa arquitetura, com isso a gente não conseguiu, então como que a gente vai redesenhar isso tudo e começar de novo esse negócio de privacidade e programabilidade de outra forma, né? Mas no cenário de vencida essa fase, a gente tem, então, governança. Eu acho que governança é um tema que ele tem que ser rapidamente discutido. A parte de interoperabilidade também urge, porque os negócios têm que se desenvolver baseado numa infraestrutura, mas os negócios são os mais diversos possíveis. Eles não estarão na mesma rede. Então, a gente tem que entender como é que a gente integra essas operações. Escalabilidade, enfim, tudo. Em relação a esses desafios, existe um roadmap com esses planos de tecnologias de escalabilidade, por exemplo? O Pix ficou famoso pela agenda evolutiva do Pix, né? É uma das coisas que, né, o Banco Central passou a adotar, esse mapa de dizendo, olha, esse aqui é o próximo, a ideia é no próximo trimestre, no próximo ano. A gente já tem isso no piloto do Drex ou a gente ainda está no processo de explorar com profundidade o que está acontecendo? Não, a gente não tem isso. Esse piloto é um piloto completamente diferente do que foi o Pix. O Pix era um produto que a gente sabia exatamente o que queria fazer. A gente tinha tecnologia, a gente conhecia a tecnologia e a gente sabia como a gente ia fazer aquilo. Então, é muito mais fácil você ter uma agenda relacionada a algo que você conhece. Então, a gente montou ali a primeira infra do Pix, fazer ali a transferência, e agora os negócios vão surgindo à medida que o Pix vai se popularizando e novos negócios vão vindo ao Banco Central, né, para que a gente possa ter uma agenda evolutiva. Então, a agenda evolutiva do ano que vem vai ser algo que vai ser construído baseado no que já existe. O Drex não é um projeto que a gente tem previsibilidade. A gente não sabe onde a gente está pisando exatamente. Qualquer caminho é um caminho que... Era meu último slide. Ele é
com N possibilidades e com curvas. Então, é muito difícil, nesse momento, a gente já dizer qual que é o próximo passo. A gente vai ter que ir passo a passo. Maravilha. Bem-vindo ao mundo maravilhoso da inovação. Acho que a gente tem tempo para mais uma bem rápida, porque para mim acho que é uma confirmação do que foi falado, mas acho que se a pessoa escreveu, acho que é importante confirmar. Uma pessoa comum desbancarizada, por morar em uma área sem infraestrutura, poderá ter uma wallet sem precisar de banco? Em termos de TI? Porque de negócio o Fábio responde. O desenho hoje permita que o Banco Central vai emitir uma carteira, um wallet para mim, cidadão comum? O desenho hoje permite que a instituição emita uma carteira para qualquer cliente dele. Mas não o Banco Central? Não, o Banco Central não. Isso, ok. Os bancos vão emitir para os seus clientes e vão ter a custódia das suas carteiras. A carteira não está na mão do cliente, não está na mão do cidadão, está custodiada na instituição. Maravilha. Essa é a regra do piloto. Então, você desbancarizado, sem infraestrutura, vai usar uma instituição financeira. Né? E aí, acho que essa é uma outra discussão, né, maior mesmo, mas o Brasil fez a mágica das IPs. Né? O Brasil, ali em 2013, construiu instituições de pagamento sem necessidade de agência física. A gente fez a mágica do e-money, né? do dinheiro eletrônico, e aí a gente juntou com isso com a mágica do Pix. Adorei a hora que você falou mágica, por isso que eu estou usando tanto. E a gente fez a mágica do Pix. Então, você tem uma sequência de mágicas para a bancarização do povo brasileiro. Você não precisa de uma agência física, você não precisa de dinheiro físico e você não precisa mais pagar, nem para ter esse acesso à conta e nem para transacionar no dia a dia. Eu acho que isso acho que o Drex sim vai trazer uma possibilidade de inclusão financeira maior, mas acho que está relativamente bem solucionado até agora. Eu não posso deixar de agradecer demais, Clarissa, por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Fábio, muito obrigado a vocês.